A noite em que minha mãe escolheu me apagar da vida dela, ela usou uma única folha de papel como sua arma. Estávamos reunidos para um jantar de família deslumbrante em nossa casa, num condomínio de luxo em São Paulo. A mesa era uma visão de perfeição e o ar estava repleto de risadas. Eu tinha a impressão de que estávamos comemorando o noivado da minha irmã, Sofia. Eu não poderia estar mais enganada. Minha mãe, Eleonora Vasconcelos, interrompeu a celebração batendo com o punho na mesa. As taças de cristal tremeram. As risadas morreram. Pelo menos uma das minhas filhas não está jogando a vida fora. Ela anunciou, sua voz cortando o silêncio repentino. Seu olhar estava fixo em mim, mas o elogio era para minha irmã. Então, com um floreio dramático, ela deslizou a escritura da casa da família, avaliada em 3,5 milhões de reais, pela mesa de mogno até Sofia. A sala explodiu em euforia. Meus parentes aplaudiram e vibraram enquanto minha irmã recebia de presente minha herança, o cenário da minha infância, meu lar. Eu permaneci congelada na cadeira, um aperto tomando conta do meu peito, completa e totalmente atordoada. Não pronunciei uma única palavra. Apenas me levantei, peguei minhas chaves do gancho perto da entrada e saí para o ar frio da noite. Entrei no meu carro e não ousei olhar para trás. Aquela foi a última vez que veria qualquer um deles por 3 longos anos. Antes de entrarmos em tudo isso, me faça um favor e curta este vídeo. Se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Crescer em Alphaville, em São Paulo, era como existir dentro da capa de uma revista de decoração. Cada gramado era impecavelmente aparado, cada carro um modelo recente. Nossa família, os Vasconcelos, se encaixava perfeitamente. Por fora, éramos a personificação do sucesso suburbano. Por dentro, a fundação estava rachando. Minha mãe, Eleonora, e sua irmã, minha tia Helena Pereira, eram as rainhas soberanas desse mundo polido. Para elas, sucesso e status não eram apenas valorizados, eram uma religião. Sua existência era uma performance cuidadosamente ensaiada de aparências. Elas trocavam críticas sussurradas no clube de golfe, dissecando quem foi pego, usando a coleção de grife do ano passado, ou qual marido estava passando por um trimestre financeiro não tão estelar. Em nossa família, havia 2 filhas, Sofia e eu. Sofia, minha irmã mais velha, nasceu para ser a estrela. Ela foi presidente do Grêmio Estudantil, campeã de debates e membro do Clube de Jovens Líderes. Ela tinha estágios garantidos nas gestoras de investimento dos pais de suas amigas, antes mesmo de ter carteira de motorista. Ela foi meticulosamente montada, peça por peça, para se tornar uma história de sucesso que minha mãe pudesse ostentar. E depois havia eu, Clara. Eu era a quieta. O brilho social e intenso das festas da minha mãe não me atraía. Eu era atraída pelo zumbido suave e pelo brilho de uma tela de computador. Quando eu tinha 12 anos, meu pai, Roberto, trouxe para casa um computador de mesa bege e trambolhudo. Ele o instalou no pequeno escritório que usávamos em casa. Enquanto Sofia estava nas aulas de tênis, eu estava naquela sala, desmontando a máquina e montando-a meticulosamente de volta. Eu devorava manuais da biblioteca pública, aprendendo sozinha as linguagens que faziam a máquina funcionar. Minha mãe detestava isso. Clara, você vai forçar a vista, ela chamava da porta. Mas sua preocupação não era com minha visão. Era porque minha paixão não era apresentável. Ela não podia se gabar para as amigas. Ah, a Clara está enfiada num quarto escuro, digitando textos indecifráveis. Não era o jeito de Alphaville, mas meu pai, ele era diferente. Ele tinha sido desenvolvedor de software antes de mudar para o mercado financeiro para agradar minha mãe. Ele era quieto como eu. Ele entendia o que eu estava fazendo. Ele entrava no escritório e apenas sentava comigo, às vezes por 1 hora, simplesmente me observando programar.
"O que é este aqui, filhota?" Ele perguntava, gesticulando para a tela. Eu explicava. "É um pequeno script. Ele organiza todos os meus arquivos de música automaticamente. Eu só digito um comando e ele os organiza por artista ou gênero." Ele se recostava na cadeira e sorria, um sorriso genuíno, não aquele sorriso tenso e ensaiado que minha mãe usava. "Isso é brilhante", ele dizia, sua voz cheia de calor. "Você é uma arquiteta. Você está construindo o futuro, Clara. Nunca deixe ninguém te convencer de que isso não é importante." Ele era minha âncora. Ele era o único que realmente me via. Quando eu tinha 15 anos, participei de uma competição estadual de programação. Desenvolvi um aplicativo simples para ajudar instituições de caridade locais a gerenciar seus bancos de dados de doadores. Ganhei o primeiro prêmio. Voltei para casa segurando uma fita azul e um pequeno troféu de plástico dourado. Encontrei minha mãe na cozinha com a tia Helena, compartilhando uma garrafa de Chardonnay. "Mãe, olha", eu disse, mostrando meu prêmio. Minha mãe deu uma olhada fugaz. "Ah, que lindo, querida", disse ela, antes de se virar para minha tia. Enfim, como eu estava dizendo, a entrevista da Sofia para o programa preparatório do INSPER é na próxima semana. Tia Helena olhou para o meu troféu com uma expressão azeda. "Para que é isso?" ela perguntou. "Computadores", murmurei, sentindo um rubor subir pelo meu rosto. "Eu ganhei a competição estadual de programação." Ela fungou, tomando um gole de seu vinho. "Bem, vamos torcer para que seja apenas uma fase. Homens não acham garotas que são excessivamente técnicas muito atraentes." Coloquei o troféu no balcão da cozinha. Mais tarde, naquela noite, descobri que ele estava guardado no armário do corredor, atrás de uma coleção de casacos de chuva velhos. Levei-o para o meu quarto e o escondi em uma gaveta da escrivaninha. Meus prêmios de programação sempre pareciam acabar em gavetas, juntando poeira, enquanto os troféus de debate da Sofia eram exibidos em um armário de vidro iluminado na sala de estar. Meu pai me encontrou no meu quarto mais tarde naquela noite. Ele estava segurando o troféu. Sem uma palavra, ele foi até a garagem, voltou com um martelo e um prego e o martelou firmemente na parede acima da minha escrivaninha. "Pronto", disse ele. "Um lugar de honra para a arquiteta." Ele era meu único campeão, a única pessoa naquela casa que falava a minha língua. E então, quando eu tinha 17 anos, ele morreu. Foi completamente inesperado. Um ataque cardíaco fulminante em sua mesa no trabalho. Em um momento ele estava lá, no outro, ele se foi. O funeral foi uma aula de teatro. Minha mãe era a viúva perfeita e enlutada. Sofia era a filha forte e perfeita. Eu apenas me sentia oca. Era como se as vigas estruturais da nossa casa tivessem sido arrancadas, não deixando nada para sustentar o teto. Após o funeral, quando o último dos parentes partiu e as travessas de comida de consolo pararam de chegar, um silêncio opressivo desceu sobre a casa. Nesse silêncio, minha mãe, Eleonora, se transformou. Sua dor não a suavizou, ela a calcificou. Era como se a morte do meu pai tivesse enviado uma onda de terror através dela, fazendo-a se agarrar desesperadamente à única coisa que entendia: o sucesso de Sofia. Ela canalizou tudo para Sofia, todo o dinheiro, todo o foco, toda a esperança. Foi um esforço frenético para provar ao mundo, a Alphaville, que ela ainda era uma vencedora, mesmo como viúva. Meu pai se fora. Em sua ausência, havia apenas eu, os troféus na minha parede e uma mãe que olhava para mim como se eu fosse um problema persistente, que ela não tinha ideia de como resolver. Meu único defensor havia desaparecido e eu fui deixada totalmente sozinha com elas. Após a morte do meu pai, o silêncio em nossa casa se tornou uma entidade palpável. A dor de minha mãe se transformou em uma energia aguda e frenética, e ela a direcionou toda para Sofia. Sofia era a sua missão, eu era o dano colateral. O período de inscrição para mim na faculdade expôs essa divisão. Sofia mirou no INSPER.
Era a ambição dela, mas era a obsessão da minha mãe. Minha mãe desembolsou R$ 100.000 para um consultor particular de admissão. Eles passaram meses polindo as redações de Sofia, esculpindo sua narrativa em uma de sucesso inevitável. Quando o grosso envelope de aceitação chegou, minha mãe chorou de alegria. Ela deu uma festa extravagante e presenteou Sofia com um conversível branco, perolado novinho em folha, completo com um laço vermelho gigante. É isso, minha mãe brindou com uma taça de champanhe na festa. Este é o começo. A Sofia. Eu me inscrevi na Unicamp. Ela possuía um programa de ciência da computação fenomenal, um dos melhores do país. Mais importante, eu havia conquistado uma bolsa de estudos significativa. Não era uma bolsa integral, mas cobria minhas mensalidades. Encontrei minha mãe em seu quarto, escrevendo meticulosamente os cartões de agradecimento pelos presentes de formatura de Sofia. Mãe, eu entrei na Unicamp, eu disse. Recebi a bolsa de mérito acadêmico. Ela não levantou o olhar de sua papelaria. Ah, que maravilha, Clara. Muito prático. Não houve festa para mim, nenhum champanhe, nenhum estou orgulhosa de você. Apenas aquela palavra, prático. Para ela, prático era sinônimo de barato, de pouco impressionante. Sofia foi para o INSPER com um cartão de crédito ilimitado da minha mãe. Seu quarto no dormitório foi decorado como uma página de revista de design de interiores. Minha mãe cobria suas despesas com a vida social da faculdade, suas maratonas de compras na rua Oscar Freire, suas escapadas de fim de semana. Eu fui para a Unicamp. Minha bolsa cuidava da mensalidade, mas eu estava por minha conta para livros, taxas e despesas de moradia. Encontrei um quarto em um apartamento caindo aos pedaços, fora do campus com outros 3 estudantes, e arrumei um emprego. Eu trabalhava no turno da noite, das 22 horas às 4 horas, em uma cafeteria 24 horas, servindo cafeína para caminhoneiros e estudantes embriagados. Meus dias eram para as aulas, estruturas de dados, algoritmos, arquitetura de sistemas, e minhas noites eram para servir café. Eu chegava em casa às 4 da manhã, cheirando a borra de café velho e açúcar queimado, com os pés latejando. Eu conseguia dormir 4 horas, acordava e me arrastava para um laboratório às 9 horas. Então, na fresta de tempo depois da aula e antes do meu turno, eu programava. Eu nunca disse à minha mãe que estava trabalhando. Ela nunca se deu ao trabalho de perguntar. Ela me enviava R$ 150 por semana, uma quantia que ela provavelmente considerava magnânima. Mal cobria minhas compras de supermercado. Uma noite eu estava no telefone com ela, sentada na cozinha apertada do meu apartamento, sob uma luz fluorescente piscante que o proprietário se recusava a consertar. Eu estava exausta. Você parece exausta, Clara, ela notou, sua própria voz efervescente. A Sofia está simplesmente florescendo. Ela foi convidada para um evento de networking exclusivo num yacht club. Que ótimo, mãe! Eu disse, esfregando minhas têmporas. Olha, as coisas estão um pouco apertadas. Meus livros de programação custaram quase R$ 2.000 este semestre. Uma pausa de silêncio. Clara, disse ela, seu tom instantaneamente glacial. Eu já estou financiando a educação de verdade da sua irmã. Eu te dou essa mesada semanal. Você precisa aprender a administrar suas finanças. O dinheiro do seu pai não é infinito. Ele precisa ser alocado em coisas que importam, em investimentos. A Sofia é um investimento. Eu não respondi. Por que você não arruma um empreguinho? Ela sugeriu, como se o pensamento tivesse acabado de lhe ocorrer. Eu tenho um emprego, mãe. Eu disse secamente. Ah? Ela pareceu genuinamente surpresa. Fazendo o quê? Eu trabalho em uma cafeteria. O silêncio na linha era denso de julgamento. Eu quase podia ouvi-la recuando. Uma cafeteria? Ela finalmente sussurrou, como se eu tivesse confessado um crime hediondo. Você é barista? Eu sirvo café, mãe. Paga minhas contas. Ah, Clara. Ela suspirou, um som de profunda e teatral decepção. O que as pessoas vão pensar?
Uma Vasconcelos servindo café. Por favor, não mencione isso para sua tia Helena. Eu desliguei o telefone. Meu projeto pessoal era a única coisa que preservava minha sanidade. Eu programava sob a luz piscante da cozinha, construindo pequenas aplicações para meus professores e criando um sistema de organização de caronas no campus. Eu encontrava consolo na lógica, na certeza limpa e inflexível de tudo aquilo. Se o código fosse escrito corretamente, ele funcionava. Não era como as pessoas, não era caprichoso ou emocional, era justo. Eu me formei com honras e consegui um emprego em uma pequena startup de tecnologia em São Paulo. Era um emprego decente, mas ainda era uma startup. As horas eram exaustivas e o pagamento estava longe do salário de um graduado do INSPER. Sofia se formou no INSPER e conseguiu um emprego com um salário de múltiplos 6 dígitos em uma prestigiosa firma de investimentos. Minha mãe e tia Helena estavam em êxtase. É assim que se faz, declarou tia Helena em um jantar de família, erguendo sua taça para Sofia. Então ela voltou sua atenção para mim. E como vai sua lojinha de computadores, Clara? Eu sou desenvolvedora de software, tia Helena. Certo, disse ela, dando um tapinha condescendente na minha mão. Coisas de computador. Bem, é bom ter um hobby, suponho. Mas hobbies não pagam as contas. Não as contas de verdade, de qualquer maneira. Você deveria ser mais como sua irmã. A Sofia entende como o mundo realmente funciona. Ela entende de dinheiro. Minha mãe assentiu em concordância solene. A Sofia tem uma carreira, você tem um emprego. Eu apenas fiquei sentada ali, comendo minha comida, observando-as exaltarem minha irmã por ganhar dinheiro enquanto eu construía as próprias ferramentas que faziam o mundo delas funcionar. Aprendi a ignorá-las e a continuar programando. Eu as ignorei quando a energia do meu pequeno apartamento piscava, porque eu estava economizando cada centavo, canalizando cada real extra para meus próprios servidores, para meus próprios projetos. Eu estava construindo meu próprio futuro. Elas apenas eram incapazes de vê-lo. Eu tinha 29 anos, fazia 12 anos desde a morte do meu pai. 12 anos sendo a outra filha, a prática, a robista, a decepção. Eu havia sobrevivido. Eu tinha meu emprego na startup, mas meu trabalho de verdade começava à noite. Eu estava desenvolvendo meu próprio projeto, um novo conceito para otimizar redes de energia urbanas. Era um empreendimento complexo, consumindo todo o meu tempo e dinheiro livres, mas eu sabia, no fundo, que era uma inovação. Então veio a mensagem da minha mãe: jantar, sábado, 19 horas. Esteja aqui. Vamos comemorar a Sofia. Era o jantar de noivado da Sofia. Ela ia se casar com Marcos, outro cara do mercado financeiro. Ele era o molde exato de homem que minha mãe sempre imaginou para ela. Ele ficava impecável de terno e falava incessantemente sobre sua carteira de investimentos. Eu quase recusei. Estava exausta, tendo acabado de resolver um grande bug no meu código, mas uma pequena e tola parte de mim sentiu o chamado. É família, eu disse a mim mesma. Dirigi até a casa da minha infância, aquela que meu pai havia comprado, aquela em que cresci. Entrei e a casa estava resplandecente. Minha mãe havia contratado um buffet. Tia Helena estava lá, junto com uma multidão de velhos amigos dos meus pais, a elite de Alphaville. Sofia era uma visão em um vestido de grife vermelho, uma mão repousando no peito de Marcos, exibindo estrategicamente um enorme anel de diamante. Ah, Clara, disse ela ao me ver, oferecendo um beijo que não chegou a acertar. Você conseguiu vir. Encontrou esse vestido. Onde é que você faz compras mesmo? É só um vestido, Sofia, respondi. É simples. É a sua cara, disse ela com um sorriso forçado. E se virou. Sentamos para jantar. A mesa estava requintada. A conversa era previsível. Dinheiro, férias na Europa, os fracassos dos outros. Eu sentei ali, beliscando meu salmão de buffet, sentindo-me como uma aparição. Então, minha mãe se levantou, batendo na taça de champanhe com uma faca. Se eu puder ter a atenção de todos, disse ela,
o rosto radiante com seu sorriso público. Estamos todos aqui para celebrar Sofia e Marcos, para brindar a esta união maravilhosa. Todos aplaudiram enquanto o casal se beijava. Sofia sempre foi uma luz tão radiante, continuou minha mãe, a voz embargada de emoção ensaiada. Ela me deixou incrivelmente orgulhosa. Ela tem uma carreira brilhante e agora encontrou este homem maravilhoso. Ela construiu uma vida da qual seu pai teria se orgulhado. Meu estômago revirou. Meu pai. E Marcos, disse minha mãe, virando-se para ele, bem-vindo à família. Queremos que vocês dois comecem sua nova vida com o pé direito, com uma base sólida. Ela se abaixou ao lado de sua cadeira e pegou uma pasta de couro grossa. Por alguma razão, meu coração começou a martelar contra minhas costelas. Esta casa, anunciou minha mãe, sua voz ressoando pela sala agora silenciosa. Esta casa que Roberto e eu construímos juntos. É demais para mim agora. Precisa de uma família de verdade morando nela. Ela olhou diretamente para Sofia. Esta casa pertence a Sofia e Marcos, declarou ela com um floreio orgulhoso. Ela deslizou a pasta pela mesa polida. A escritura. Meu garfo parou no ar. A sala irrompeu em aplausos. Tia Helena estava enxugando os olhos. Eleonora, que generosidade. Eu não conseguia respirar. Olhei para minha mãe, olhei para a pasta. Olhei para Sofia, que estava ofegante com um olhar de surpresa, perfeitamente fingido. Pousei meu garfo. Minhas mãos tremiam. Mãe, eu disse. Minha voz era quase um sussurro, mas a sala ficou em silêncio. Mãe, o que você está fazendo? O sorriso da minha mãe se contraiu. Estou dando à sua irmã a herança dela, Clara. Isto é uma celebração. Não estrague tudo. A casa, eu disse, minha voz ganhando um pouco de força. Você está dando a casa para a Sofia? A casa do pai? A nossa casa? A casa é minha para dar, Clara. Ela respondeu, sua voz se tornando gelo. Mas e eu? As palavras saíram, soando fracas e patéticas. Eu as odiei. Minha mãe soltou uma risada curta e aguda. Foi um som cruel. E você? O que você já realizou, Clara? A Sofia é bem-sucedida. Ela tem uma carreira, um futuro. Ela e o Marcos vão construir sobre isso. Você? Você ainda está brincando com seus computadores em algum apartamento minúsculo. Ela se dirigiu à mesa. A Clara tem um pequeno hobby. Ela faz aplicativos. Tia Helena interveio. Eleonora, você está certa. Uma casa é para uma família de verdade, para pessoas que conquistam coisas. A sala inteira estava me encarando, todos eles, pessoas que me conheciam a vida inteira. Eles me olhavam com uma mistura de pena e julgamento frio. Todos concordavam com ela. E então minha mãe proferiu as palavras que finalmente me estilhaçaram. Ela olhou diretamente para mim, sua própria filha, e cuspiu. Você não fez nada da sua vida. Nada. Todas aquelas noites na cafeteria, todas as provas que eu gabaritei enquanto cheirava a café queimado, todas as horas que passei aprendendo sozinha, construindo algo do nada, tentando criar algo de que meu pai se orgulharia. Tudo isso era nada. Eu me levantei. As pernas da minha cadeira rasparam asperamente no chão de madeira, um som violento no silêncio esmagador. Meus olhos ardiam, mas me recusei a chorar. Não na frente deles. Olhei para minha mãe. Olhei para Sofia, que já estava agarrando a escritura contra o peito. Você vai se arrepender disso, sussurrei. Minha mãe apenas arqueou uma sobrancelha. Duvido muito. Sente-se, Clara. Você está fazendo uma cena. Não disse mais uma palavra. Peguei minha bolsa, tirei as chaves do bolso e saí da sala de jantar. Caminhei pelo corredor, passando pelas fotos emolduradas de Sofia em sua formatura, passando pelo espaço vazio na parede onde o retrato do meu pai costumava ficar. Abri a porta da frente e saí. Eu ouvi os aplausos recomeçarem antes mesmo de a porta se fechar atrás de mim. Eles estavam aplaudindo. Eu tinha acabado de ser deserdada, apagada, e eles estavam aplaudindo. Entrei no meu carro e fiquei sentada ali por 1 minuto inteiro,
imóvel, observando-os através da grande janela da sala. Eles estavam rindo, erguendo suas taças em um brinde. Liguei o carro e fui embora. Minha infância tinha sido leiloada ao som de aplausos. Eu não tinha destino, apenas dirigi, por 1 hora, talvez 2. As lágrimas que eu engoli no jantar agora escorriam pelo meu rosto, quentes e furiosas. A expressão presunçosa de minha mãe, ao deslizar a escritura para Sofia, estava gravada em minha mente. Eu continuava ouvindo o som daqueles aplausos. Você não fez nada da sua vida. Nada. 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 As palavras ecoavam no pequeno espaço do meu carro. A luz do combustível piscou. Saí da rodovia para um posto de gasolina abandonado na estrada e apenas fiquei sentada no escuro. Eu tinha 29 anos e estava efetivamente sem teto. Minha própria mãe havia dado minha casa para minha irmã. Verifiquei minha conta bancária. Eu tinha economias, mas cada real estava alocado para o meu projeto, para os servidores que eu precisava, para a licença da empresa. Eu tinha um outro membro da família. Liguei o carro e dirigi até um bairro vizinho, também de alto padrão, para a casa da tia Helena. Era uma casa grande e escura, em estilo Tudor, tão imaculada e sem alma quanto a da minha mãe. Era quase 2 da manhã quando subi o caminho de pedras e toquei a campainha. Senti uma onda de náusea. Eu era uma mendiga. Após um longo momento, a luz da varanda piscou e a porta se abriu alguns centímetros. Tia Helena espiou, com o cabelo em um turbante de seda, o rosto coberto de creme noturno. Clara? Ela sibilou. O que diabos você está fazendo aqui? Você tem alguma ideia de que horas são? Tia Helena, eu disse, minha voz tremendo. Sinto muito, mas a mamãe, ela me expulsou. Ela deu a casa para a Sofia. Eu não tenho para onde ir. Só preciso de um lugar para ficar por esta noite. Tia Helena me encarou, seus olhos desprovidos de qualquer calor ou pena. Havia apenas irritação. Ela cruzou os braços. Clara, você é uma mulher adulta de 29 anos. Sua mãe está certa. Você já deveria ter resolvido sua vida. Fiquei boquiaberta. Ela deu a minha casa, minha herança. A casa era da Eleonora para dar. Ela retrucou. A Sofia é um bom investimento. Você não é. Este melodrama é impróprio. Você precisa crescer e parar de culpar sua mãe por suas próprias falhas. Ela começou a fechar a porta. Por favor, sussurrei. Eu sou sua sobrinha e eu estou te dizendo para sair da minha propriedade, disse ela. Vá resolver sua própria bagunça. A porta se fechou com um clique. A tranca deslizou para o lugar. Fiquei em sua varanda de pedras perfeitas, o frio subindo pelas solas dos meus sapatos. Aquele som, o clique da fechadura, foi a verdadeira finalização. Minha mãe me empurrou para fora e minha tia trancou a porta atrás de mim. Eu estava total, completa e irrevogavelmente sozinha. Voltei para o meu carro e dormi no banco de trás, no posto de gasolina. Foi uma noite fria e humilhante. Mas quando o sol começou a nascer, algo dentro de mim mudou. As lágrimas pararam. O tremor diminuiu. A humilhação se transformou em um nó duro e frio no meu estômago. Era fúria, mas uma fúria silenciosa e focada. Eu não estava mais apenas triste. Eu estava livre. Eu não tinha mais ninguém para agradar, ninguém para decepcionar. Não havia família para voltar para casa nos feriados. Nenhuma mãe para ligar em busca de aprovação. Nenhuma reputação de Alphaville para manter. Eu não era nada para eles. E isso significava que eu poderia ser qualquer coisa que quisesse para mim mesma. No dia seguinte, dirigi de volta para meu pequeno apartamento, aquele que eu mal podia pagar. Embalei tudo. Minhas roupas, meu computador, meus servidores. Quebrei meu contrato de aluguel, uma atitude que me custou quase todos os meus fundos de emergência. Não voltei ao meu emprego. Dirigi para o sul, para o coração de São Paulo. Encontrei um apartamento em um prédio antigo na Vila Madalena. Era um estúdio minúsculo, de um cômodo só, em um prédio sem elevador. Minha cozinha,
cama e escritório estavam todos espremidos em um cubículo de 15 metros quadrados. A janela oferecia uma vista deslumbrante de uma parede de tijolos. O radiador rangia e sibilava a noite toda. Era perfeito. Era meu. Gastei minhas últimas centenas de reais em uma licença comercial e na conexão de internet mais rápida que pude conseguir. Sentei no chão, com o laptop equilibrado nos joelhos, e comecei a trabalhar. Não dormi por 3 dias, sobrevivendo de macarrão instantâneo e café barato. A rejeição, a raiva, a humilhação, canalizei tudo isso para o meu código. Meu projeto não era mais apenas um projeto, era minha resposta. Eu estava construindo uma plataforma de software para otimizar o uso de energia renovável para cidades inteiras. Usava inteligência artificial para analisar redes elétricas, previsões do tempo e padrões de consumo de energia, e então redirecionava inteligentemente a energia para onde era mais necessária, cortando o desperdício em uma quantidade impressionante. Era a ideia sobre a qual meu pai e eu havíamos conversado uma vez. Ele disse que alguém deveria construir isso. Olhei para a parede de tijolos e digitei. Daquela noite de coração partido, do frio do meu carro, do clique definitivo da tranca da minha tia, nasceu a Nexus Grid Solutions. Minha família me descartou, mas meu sonho finalmente encontrou um lar. Por 6 meses, meu apartamento de um cômodo foi meu santuário e minha prisão. Eu programei incansavelmente. O sono era um luxo, a luz do sol uma memória distante. Eu subsistia de café, macarrão instantâneo e da fúria fria e dura que havia se enraizado no meu estômago. A plataforma Nexus Grid evoluiu. Tornou-se complexa, inteligente e elegante. Eu havia derramado cada grama da minha dor na lógica e o código a transformou em algo limpo, poderoso e eficiente. Mas meu dinheiro estava acabando. O último de minhas economias do emprego na startup se foi, vaporizado por custos de servidor, taxas de licenciamento e o café comprado a granel que me abastecia. Eu estava há 2 semanas de uma escolha crítica: pagar pela minha conexão de internet ou comprar comida. Eu estava há 2 semanas de ter que rastejar de volta para uma cafeteria. Derrotada, eu tinha uma última e desesperada opção: a São Paulo Tech Summit. Era uma conferência enorme e de alto perfil. Um estande básico, apenas uma mesa de 1,80 m e uma placa, custava R$10.000. Eram os últimos R$10.000 que eu tinha. Eu paguei. Fiz um pacto comigo mesma. Se isso falhasse, se ninguém reconhecesse o valor do que eu havia construído, então eu estaria acabada. Eu teria que aceitar que minha mãe esteve certa o tempo todo. Eu era um fracasso. Entrei naquele centro de convenções e fui imediatamente sobrecarregada. Era um circo de alta tecnologia. Expositores gigantes e brilhantes da Microsoft, da Oracle, de uma dúzia de startups financiadas por capital de risco, comandavam o espaço. Eles tinham telas de LED piscantes, brindes de marca e representantes carismáticos com camisas polo combinando. E então havia o meu estande 313C, escondido num canto remoto perto dos banheiros. Era apenas eu, uma mesa dobrável bamba, uma placa impressa que dizia Nexus Grid Solutions e meu laptop. Senti-me ridiculamente pequena, como uma criança que havia entrado em uma sala de reuniões. Eu era a robista que minha mãe sempre afirmou que eu era. Por horas, um rio de pessoas passou, seus olhos atraídos pelas luzes brilhantes e grandes nomes. Eu apenas fiquei ali, com as mãos nos bolsos, tentando projetar um ar de pertencimento. Por volta das 15 horas, uma mulher parou. Ela não era do tipo corporativo, usava sapatos confortáveis e tinha uma expressão afiada e focada. Ela não estava olhando para mim, estava olhando atentamente para a tela do meu laptop, onde eu tinha a interface do Nexus Grid rodando uma simulação. Ela apontou. Isso não é apenas balanceamento de carga, ela afirmou, sua voz nítida. Você não está apenas realocando energia, você está prevendo o consumo. Você está cruzando padrões climáticos com...
Isso são dados de tráfego em tempo real? Fiquei tão surpresa que só conseguia sentir. Sim, ele aprende. Ele antecipa uma onda de calor e pré-resfria edifícios comerciais durante os horários de pico baixo, quando a rede é mais barata. Ele sabe que um estádio esportivo esvaziará às 22 horas e reduz a energia para as linhas de transporte público ao redor antes que isso aconteça. A mulher finalmente olhou para mim. Sou a doutora Lídia Petrova, disse ela. Sou analista de sustentabilidade na USP. Há uma década que teorizo um modelo dinâmico como este. Todo engenheiro com quem falei disse que era complexo demais, que a IA não era avançada o suficiente. Ela está aqui, eu disse, minha voz vacilando um pouco. Ela observou a simulação por 10 minutos sólidos sem falar. Eu apenas fiquei ali, meu coração batendo forte no peito. Finalmente, ela se virou para mim. Quem financiou isso? Meu rosto esquentou. Ninguém. Sou só eu. Eu construí no meu apartamento. Doutora. Petrova olhou para mim, realmente olhou para mim, com um tipo de respeito profundo que eu não recebia desde que meu pai morreu. Meu Deus, ela sussurrou. Ela tirou um cartão de visita do bolso. Você vem comigo. Há alguém que você precisa conhecer. Ela não apenas me convidou para algum lugar, ela agarrou meu braço e praticamente me arrastou para longe do meu pequeno e triste estande. Ela me marchou pelo chão da convenção, passando pelo espetáculo da Microsoft, e para um lounge VIP privado que eu nem sabia que existia. Lá dentro, homens internos caros bebiam uísque. Doutora Petrova foi direto até um deles. Davi, disse ela, pare de falar sobre seu handicap no golfe. Eu encontrei. O homem, Davi Chen, virou-se, parecendo levemente irritado. Lídia, que bom te ver. Encontrou o quê? A coisa que estamos discutindo há anos, disse ela. O Santo Graal, a rede inteligente que realmente funciona. Ela me empurrou para a frente. Esta é Clara Vasconcelos. Ela construiu. No apartamento dela. Davi Chen, um proeminente investidor de capital de risco, me deu uma olhada educada, mas desdenhosa. Prazer em conhecê-la, disse ele, claramente pronto para seguir em frente. Mostre a ele, ordenou a doutora Petrova. Abri meu laptop, minhas mãos escorregadias de suor nervoso. Rodei a simulação, expliquei o código. Falei por 5 minutos, detalhando como poderia economizar milhões para as cidades, como poderia tornar a energia verde não apenas sustentável, mas lucrativa. Quando terminei, Davi estava em silêncio. Ele olhou para a doutora Petrova. Isso é real? É mais do que real, Davi, disse ela. É uma mudança de paradigma. Davi olhou de volta para mim. Quanto para te tirar do seu apartamento? Eu não sei, gaguejei. Vou te dar 500 mil, disse ele, por 10% da sua empresa. Isso é capital semente. Vai te dar um escritório de verdade e um sócio. 500 mil reais. Era uma soma astronômica. Ok, sussurrei. Sim, ok. Ele sorriu. Bom, meu escritório. Segunda-feira. Lídia, obrigado. Você acabou de me tornar um homem muito rico. Aqueles 500 mil reais mudaram a trajetória da minha vida. Eu não aluguei um escritório. Não imediatamente. Fiquei no meu minúsculo estúdio na Vila Madalena. Mas fiz uma coisa crucial. Contratei alguém. Publiquei um anúncio para um programador. Entrevistei uma dúzia de candidatos, a maioria deles homens que de forma condescendente tentaram me explicar meu próprio código. Então Priscila Sharma entrou. Ela era perspicaz, de raciocínio rápido e tinha uma tatuagem de uma sequência binária no antebraço. Ela se sentou na minha pequena mesa de cozinha, olhou para o meu código por 30 segundos e disse: sua função recursiva é ineficiente. Você poderia refatorar isso e cortar o tempo de processamento em pelo menos 20%. Eu a contratei na hora. Nos 6 meses seguintes, Priscila e eu praticamente moramos naquele estúdio. Éramos um exército de 2 mulheres.
Trabalhamos durante as noites, abastecidas por pizza de entrega e macarrão instantâneo barato. Discutimos sobre sintaxe, caçamos bugs e reconstruímos toda a plataforma do zero, tornando-a mais forte, mais rápida e mais segura. Éramos uma equipe pequena, exausta, mas intensamente focada. Com as conexões de Davi, conseguimos uma reunião para um programa piloto. Uma rede regional de supermercados, a Rede de Supermercados Sul Minas, estava sendo esmagada por seus custos de energia. Com 150 lojas, cada uma cheia de enormes refrigeradores e freezers, suas contas eram astronômicas. Eles concordaram em nos deixar testar nosso sistema em uma única loja. Encontrei-me em sua sede corporativa, uma sala estéril e bege com uma longa mesa de conferência ocupada por homens de terno. Eles olharam para Priscila e para mim como se fôssemos um projeto de feira de ciências do ensino médio. Então, o que isso realmente vai me economizar, Gracinha? Perguntou o CEO, recostando-se na cadeira. Deslizei um documento pela mesa. Nossas projeções mostram uma redução de 19% em seus custos de energia para a loja piloto. Eu disse. Ele riu. 19%? Isso é ambicioso. Veremos. Rodamos o piloto por 1 mês. Mal dormi, monitorando os dados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Observei meu algoritmo aprender o ritmo único da loja, gerenciando os ciclos do freezer, diminuindo as luzes nos corredores vazios e deslocando a carga de energia para os horários de menor movimento. No final do mês, eu estava de volta àquela mesma sala de reuniões bege. Coloquei um novo pedaço de papel na mesa. O CEO olhou para ele. A cor sumiu de seu rosto. "Isso é um erro", disse ele. "Este número não pode estar certo." "Não está", eu disse, minha voz firme. "Não são 19%. Eu estava errada. A Nexus Grid cortou seus custos de energia em 32%, e isso é apenas para uma loja. Fizemos os cálculos. Se você implantar isso em todas as 150 lojas, economizaremos mais de 25 milhões de reais no primeiro ano." Houve um silêncio atordoado. O CEO apenas me encarou. "Eu quero", disse ele finalmente. "Em todas as lojas. Agora." Assinamos o contrato. Não éramos mais um hobby. Éramos uma empresa de verdade. Uma semana depois, uma pequena publicação de tecnologia publicou uma matéria. O pequeno app que deu certo. Como uma startup de 2 mulheres está cortando milhões em desperdício de energia. O artigo chamou nossa pequena empresa de revolucionária. Eu recortei o artigo. Não o enviei para minha mãe ou minha tia. Apenas o dobrei, coloquei na minha carteira e voltei ao trabalho. O primeiro ano foi uma batalha pela sobrevivência. O segundo ano foi um período de crescimento explosivo. O contrato com a rede de supermercados Sul Minas foi nossa plataforma de lançamento. De repente, não éramos mais apenas 2 mulheres em um estúdio apertado. Éramos a empresa que havia economizado milhões de reais para uma grande rede de supermercados. A doutora Lídia publicou um artigo acadêmico sobre nosso algoritmo. Davi Chen colocou nosso nome na frente de todos os grandes investidores que conhecia. Meu pequeno apartamento foi inundado de ligações. Distritos escolares, empresas de imóveis comerciais, prefeituras, todos queriam saber como cortar suas contas de energia. Saímos do meu estúdio e fomos para um escritório de verdade, um loft espaçoso na Vila Olímpia, com paredes de tijolos aparentes e enormes janelas com vista para a cidade. Usei os lucros do nosso primeiro ano para contratar mais 5 engenheiros. Priscila se tornou minha diretora de tecnologia. Eu era a CEO. Aprendi a ser chefe, a examinar contratos, a ficar em uma sala de reuniões cheia de homens e não sentir a necessidade de me desculpar por minha existência. Aprendi o poder da palavra não. No final do nosso segundo ano, a Nexus Grid Solutions era imensamente lucrativa. Nosso software estava gerenciando as redes de energia de mais de 400 distritos escolares em todo o Sudeste,
3 grandes complexos de escritórios e uma dúzia de instalações de manufatura. Investidores começaram a voar do Vale do Silício. Eles me levaram a restaurantes estrelados, falando sobre escalar, valuations de unicórnio e aquisições de 9 dígitos. Eles me ofereceram milhões por pedaços da minha empresa. Lembrei-me do investimento semente de R$500 mil de Davi. Aquilo foi uma parceria. Essas novas ofertas pareciam diferentes, pareciam com minha mãe. Eles queriam me empacotar, preparar a Nexus Grid para que parecesse impressionante para uma venda rápida. Eu disse não a todos eles. Não precisávamos do capital deles. Estávamos financiando nossa expansão com nossos próprios lucros. Estávamos construindo algo real, algo que funcionava. Estávamos construindo o futuro com que meu pai havia sonhado. E eu tinha dinheiro. Pela primeira vez na vida, eu tinha riqueza pessoal, real e substancial. Eu não era aquela garota trabalhando em turnos noturnos em uma cafeteria. Eu não era a garota com um hobby. Eu poderia ter ficado em São Paulo, mas estava cansada da cidade, do barulho constante. Eu queria silêncio, eu queria voltar para casa. Não para Alphaville, não para a casa da minha mãe, mas de volta àquele mundo. Eu queria retornar ao lugar que me rejeitou, mas inteiramente nos meus próprios termos. Encontrei um terreno na Quinta da Baronesa, um condomínio de altíssimo luxo próximo a São Paulo. Era tão exclusivo quanto, tão afluente. Era uma declaração. Eu não comprei uma das mansões gigantes e padronizadas que minha mãe e tia tanto admiravam. Encontrei um lote em uma colina com vista para um vale verdejante e contratei uma arquiteta. Eu quero construir uma casa viva, eu disse a ela. Quero que seja feita de vidro, aço reciclado e madeira sustentável. E quero que funcione inteiramente com a Nexus Grid. Por um ano, supervisionei a construção daquela casa. Eu a projetei com os mesmos princípios que usei para meu código. Limpa, eficiente, bonita. Tinha painéis solares que pareciam um telhado preto e elegante. Um sistema de aquecimento geotérmico e vidro inteligente que escurecia automaticamente com a intensidade do sol. E no porão tinha uma sala de servidores, onde o mainframe da Nexus Grid gerenciava cada watt de energia. Minha casa não apenas consumia energia, ela a produzia. Em dias de sol, meu medidor girava para trás enquanto eu vendia energia de volta para a mesma rede que minha mãe e irmã usavam. Minha casa era uma declaração de independência silenciosa, funcional e lucrativa. Quando finalmente me mudei, fiquei na sala de estar. A parede inteira dos fundos era uma folha de vidro com vista para a vasta extensão de verde. Era profundamente pacífico. Não havia troféus em uma vitrine, nem fotos encenadas de uma família perfeita. Era apenas eu. Eu tinha 31 anos. Eu era CEO de uma empresa de tecnologia multimilionária. Eu morava em uma casa sustentável, construída sob medida, em uma das áreas mais ricas do Brasil. E minha família não tinha a menor ideia. Nos 3 anos desde que saí, nunca os procurei. Nunca procurei o nome da minha mãe. Nunca pesquisei sobre Sofia ou seu marido, Marcos, no Google. Era como se uma porta em minha mente tivesse sido selada. Eles não existiam mais para mim. Minha mãe, minha irmã, minha tia, todas estavam a poucos quilômetros de distância, vivendo em sua bolha de status e aparências, completamente inconscientes de que a robista que elas haviam expulsado era agora sua vizinha. Sentei-me no meu sofá novo, olhei para o vale e senti um equilíbrio silencioso que nunca conhecera. Não era felicidade, não exatamente, era equilíbrio. A balança finalmente, silenciosamente, havia sido ajustada. Era uma terça-feira, quase 3 anos exatos desde aquele jantar. Eu estava no meu escritório em casa, uma sala com 2 paredes de vidro com vista para o lago do condomínio. Era meu lugar favorito na Terra.
Eu estava em uma videoconferência com nossa nova equipe de expansão, finalizando um contrato maciço com a Prefeitura do Rio de Janeiro para integrar a Nexus Grid em sua nova iniciativa de cidade inteligente. Era uma parceria público-privada bilionária. Estávamos nos tornando nacionais. Eu estava focada, contente. Meu trabalho era bom. Então, o som da campainha do meu portão ecoou pela casa. Olhei para a imagem da segurança no meu segundo monitor. Um Jaguar verde escuro, um modelo mais antigo, estava estacionado na base da minha longa entrada de automóveis particular. Eu não o reconheci. "Aguardem um momento, equipe", eu disse no meu fone de ouvido. "Tem alguém no portão." Observei a tela enquanto uma mulher saía do lado do motorista. Ela olhou para a longa entrada em direção à minha casa e sua mão voou para a boca. Era Sofia. Meu sangue gelou, meu peito se apertou. Ela parecia diferente. Seu terno de negócios caro estava amassado. Seu cabelo, sempre impecavelmente arrumado, parecia ralo e sem vida. Ela estava com um homem, Marcos, seu marido. Eles pareciam estar no meio de uma discussão. Então, Sofia pegou o telefone, os olhos fixos no logotipo de aço escovado e elegante ao lado do meu portão. Nexus Grid Solutions. C. Vasconcelos. Fundadora. "Pessoal", eu disse à minha equipe, minha voz de repente tensa. Eu preciso sair. É uma emergência." Ligo de volta. Desliguei a chamada antes que pudessem responder, meus olhos grudados na imagem da segurança. Sofia estava no telefone, gritando. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas podia ver seu rosto, vermelho e contorcido de choque e fúria. Ela estava apontando para a minha casa. Ela estava falando com a minha mãe. Eu soube, com uma certeza súbita e nauseante, o que estava por vir. Eu tinha cerca de 1 hora. Era o tempo que a viagem de Alphaville levaria. Saí do meu escritório e fui para a cozinha. Fiz uma xícara de chá, minhas mãos tremendo incontrolavelmente. Sentei-me no sofá e olhei para a água, tentando me forçar a respirar. O que ela poderia querer? Dinheiro? Um pedido de desculpas? Dizer que minha casa de vidro era apenas um hobby elaborado? A hora se arrastou. A campainha do portão tocou novamente. Desta vez, era o Mercedes prateado da minha mãe. Ele deslizou pela entrada. Eleonora Vasconcelos saiu do carro. Eu a observei pela câmera. Ela parecia diminuída. A mulher poderosa e intimidadora que me havia apagado se fora. Esta mulher parecia mais velha, mais frágil. Seu cabelo loiro perfeito parecia quebradiço e suas roupas caras pendiam frouxamente em sua estrutura. Ela subiu meu caminho de pedras, as mãos trêmulas. Ela parou na porta da frente e levantou a mão para bater, mas hesitou, tentando arrumar o cabelo, compor suas feições em uma máscara familiar. Ela estava se preparando para uma performance. Eu não lhe dei a chance de bater. Caminhei até a porta da frente, respirei fundo uma única vez e a abri. Ela se encolheu, pega de surpresa. O sorriso que ela havia preparado congelou em seu rosto, uma coisa terrível, forçada e trêmula. "Clara", disse ela, a voz 1/8 acima do normal. "Querida." A palavra soou como veneno. Eu apenas olhei para ela. Não disse olá. Não lhe disse para sair da minha propriedade. Apenas esperei. Seus olhos correram por mim, para dentro da minha casa, absorvendo os tetos altos, as linhas limpas e modernas, a arte valiosa que eu havia selecionado cuidadosamente. Ela viu o sucesso, ela viu o dinheiro. Eu estava apenas... gaguejou ela. A Sofia me ligou. Ela viu o portão. Ela viu seu nome. Ela olhou de volta para mim, os olhos arregalados e desesperados, o sorriso fabricado desaparecido. "Querida", disse ela novamente, a voz rachando. Eu não fazia ideia, eu não percebi o quão bem você tinha se saído. Eu apenas a encarei. Ela não percebeu. Ela não percebeu porque nunca olhou. Ela não percebeu porque nunca perguntou. Ela não percebeu porque nunca se importou. Ela não veio aqui para se desculpar.
Ela veio aqui porque meu nome estava em um portão grande e caro. Ela veio aqui porque Sofia estava com problemas. Ela veio aqui por si mesma, todas as noites trabalhando no turno da noite, todas as horas que eu labutei até meus olhos arderem. O terror que senti na cúpula de tecnologia, a humilhação pública em sua mesa de jantar, o clique definitivo da tranca da minha tia, tudo se acomodou dentro de mim. A raiva se foi. A dor havia desaparecido. Não restava nada além de um espaço frio, triste e vazio. Olhei para esta mulher, minha mãe, que agora era uma estranha. Você nunca se importou com o quão bem eu me sairia, eu disse. Minha voz era baixa, não uma acusação, mas uma simples constatação de fato. Era a coisa mais verdadeira que eu já havia dito. O rosto dela se desfez. A máscara se estilhaçou completamente. Ela viu que sua performance não estava funcionando. Clara, por favor, ela sussurrou. A Sofia, ela está passando por um momento terrível. O fundo do Marcos. As coisas estão muito ruins. Eles precisam... Nós precisamos... Nós. Não havia nós. Ela havia destruído o nós 3 anos atrás com um pedaço de papel e uma rodada de aplausos. Eu não levantei a voz. Eu nem chorei. Eu não bati a porta. Apenas olhei para ela, para a mulher que me jogou fora como lixo, e fechei suavemente a porta na cara dela. Ouvi a fechadura clicar no lugar. Foi o mesmo som que ouvi na casa da minha tia todos aqueles anos atrás. Mas desta vez, eu estava do lado de dentro. Voltei para o meu sofá, sentei-me, meu chá estava frio. Fiquei sentada ali por um longo tempo, observando o sol se mover sobre a superfície do lago. O tremor finalmente parou. Eu senti... nada. E naquele momento, eu soube que estava finalmente, verdadeiramente livre. No dia seguinte, à aparição da minha mãe à minha porta, as ligações começaram. Meu telefone, normalmente reservado para negócios, acendeu com um código de área de Barueri. Não reconheci o número e deixei ir para a caixa postal. 1 minuto depois, uma notificação de mensagem apareceu. Clara? Clara, querida, é sua tia Helena. Sua voz era aguda e ansiosa, um tom que eu nunca tinha ouvido dela antes. Não era fria ou afiada. Era enjoativamente doce. Eu acabei de falar com sua mãe. Parece que houve um terrível mal-entendido, querida. Nós todos sentimos muito a sua falta. Eu ouvi, meu dedo pairando sobre o botão de apagar. A Eleonora está simplesmente... Ela está fora de si. Ela não quis dizer... Bem, você sabe como ela fica. Uma risada pequena e nervosa. Por que você não vem tomar um chá? Neste sábado? Nós podemos conversar, podemos consertar isso. Família é família, afinal. Um terrível mal-entendido, que durou 3 anos. Família é família. Pressionei bloquear número. Eu não tinha desejo de ouvir aquela voz novamente, mas a história vazou. Sofia tinha visto minha casa, minha mãe confirmou, e a rádio peão de Alphaville Quinta da Baronesa, aquela que minha mãe e tia presidiram por décadas, entrou em alta rotação. Eu não precisei fazer nada, não precisei dizer uma única palavra. Apenas voltei ao trabalho. Cerca de 1 semana depois, eu estava em uma cafeteria na região, esperando por uma reunião. As 2 mulheres na mesa ao meu lado estavam impecavelmente vestidas. Elas tinham o inconfundível visual de Alphaville. Eu estava no meu laptop, mas podia ouvir cada palavra sussurrada. Você ficou sabendo? Uma delas disse, inclinando-se conspiratoriamente, sobre a Eleonora Vasconcelos e a própria filha dela. Eu sei, respondeu a outra. Ouvi dizer que ela a expulsou de casa. Cortou relações completamente. Apenas a jogou fora sem nada. E a filha, disse a primeira, sua voz baixando dramaticamente, é a Clara Vasconcelos, a mulher da Nexus Grid. Ela vale... Honestamente, ouvi dizer centenas de milhões. Ela mora naquela casa de vidro nova na Baronesa. Não, sim. E a Sofia... Bem, você soube do fundo do Marcos, certo? Implodiu.
Um investimento desastroso. Eles estão arruinados. Estão tentando vender a casa de Alphaville, mas ouvi dizer que está em execução hipotecária. Meu Deus! Então a Eleonora deu tudo para Phil, a filha, que perdeu tudo e jogou fora a que... Meu Deus, você pode imaginar. A primeira mulher tomou um gole de seu latte. A Eleonora é uma pária. Ninguém quis sentar com ela no almoço da fundação. Dizem que ela está desesperada. Pode culpá-los? Não é apenas a crueldade. É embaraçoso. Ela fez o pior investimento de sua vida. Eu apenas tomei meu café, paguei a conta e saí para minha reunião. O mundo inteiro da minha mãe foi construído sobre uma única fundação: aparências. Seu status, seu círculo de amigos, sua reputação como uma mulher astuta e bem-sucedida. E em uma tarde, tudo havia se desmoronado. Ela não estava sendo evitada porque era cruel. Tenho certeza de que a maioria delas era tão cruel à sua maneira. Ela estava sendo evitada porque estava errada. Ela havia feito um mau investimento. Ela havia deserdado a filha errada. Ela havia violado a regra cardinal de seu mundo. Ela falhou em reconhecer o sucesso. Ela se envergonhou. As notícias sobre Sofia foram igualmente discretas e igualmente definitivas. Eu vi mencionado na seção de finanças do jornal. O fundo de investimento de seu marido havia entrado em colapso após uma aposta enorme e alavancada dar errado. Eles haviam perdido tudo. Algumas semanas depois, vi o registro do divórcio. Marcos havia pedido o divórcio de Sofia. Ele se casou com ela por seu status, por suas conexões familiares, pela casa. Quando tudo isso desapareceu, ele também desapareceu. Sofia, que havia sido meticulosamente preparada para o sucesso, que recebeu tudo de bandeja, ficou sem nada. Ela era um produto que minha mãe havia fabricado, e quando o mercado para esse produto quebrou, ela não possuía habilidades para se reconstruir. Ela nunca foi ensinada a construir. Ela só foi ensinada a adquirir. E eu não disse nada. Recebi ligações de repórteres locais. Senhora Vasconcelos, você tem algum comentário sobre a execução hipotecária da casa de sua família? Senhora Vasconcelos, qual é o seu relacionamento com sua mãe, Eleonora Vasconcelos? Instruí minha assistente a dar a mesma resposta todas as vezes. Não temos comentários sobre a vida pessoal da senhora Vasconcelos. Ela está focada na expansão da Nexus Grid Solutions. Meu silêncio foi mais poderoso do que qualquer briga aos gritos poderia ter sido. Eu não precisava lutar com eles, eu não precisava expô-los. O mundo deles fez isso por mim. Eu estava ocupada, eu estava construindo. Eles só sabiam destruir. Todos aqueles amigos, todas as pessoas que aplaudiram naquela mesa de jantar, apenas ficaram parados e sussurraram enquanto minha mãe e minha irmã caíam em desgraça. Estou de pé no terraço da minha cobertura. São 6 da manhã. O sol está apenas começando sua ascensão sobre o horizonte, pintando o céu em tons suaves de rosa e laranja. Está quieto aqui em cima. Os únicos sons são o vento sussurrando através das gramíneas altas que plantei e o zumbido fraco, quase inaudível, dos meus painéis solares. Eles já estão trabalhando, convertendo a primeira luz do dia em energia. Essa energia está fluindo para minha casa, para meus servidores e para a rede. Minha casa está funcionando, minha empresa está funcionando. O código que escrevi com minhas próprias mãos está funcionando. Estou segurando uma caneca de café quente e pensando na palavra vingança. Suspeito que muitas pessoas que ouvem minha história, que ouvem sobre minha mãe e irmã, assumem que tudo isso foi sobre vingança. Eles acham que construí uma empresa multimilionária e uma casa de vidro na cidade vizinha apenas para provocá-las. Eles acham que fiz isso para deixá-las com ciúmes, para fazê-las sofrer. Eles estão errados. Vingança é uma doença. É um fogo que te consome de dentro para fora. Torna você tão feio quanto as pessoas que te machucaram. Eu não tive tempo para vingança.
Eu estava ocupada demais tentando sobreviver. Eu estava ocupada demais tentando provar que eu estava certa, não que elas estavam erradas. O que aconteceu com elas? Isso não foi minha vingança, foram apenas consequências. Minha mãe, Eleonora, não construiu sua vida sobre família ou amor. Ela a construiu sobre status, sobre as opiniões de outras pessoas. Seus amigos eram seus acionistas. E quando eu reapareci, uma filha que ela havia banido, e provei que ela havia feito um investimento catastrófico, seus acionistas desinvestiram. Ela não foi arruinada por mim. Ela foi arruinada por seu próprio povo, por seu próprio sistema de valores. Ela perdeu seu círculo. Minha irmã, Sofia, também nunca construiu uma vida. Ela era um produto que minha mãe havia fabricado, preparada para ter uma carreira, para se casar com um homem com um portfólio, para herdar uma casa. Ela foi ensinada a adquirir, não a criar. Quando o dinheiro do marido desapareceu e a casa se foi, ele também se foi. Ela perdeu seu status. Elas construíram suas vidas sobre areia. Eu construí a minha sobre código, sobre lógica, sobre trabalho, sobre algo real. Eu não venci lutando contra elas. Eu não venci gritando ou chorando ou exigindo minha parte por direito. Eu venci indo embora. Eu venci construindo uma vida tão plena e tão forte que não havia mais espaço nela para o veneno delas. Olho para o vale. Não estou mais com raiva. Não estou triste. Não sou a vítima encolhida naquela mesa de jantar. Estou simplesmente em paz. Não é um sentimento alto e triunfante. É um estado de ser quieto e constante. É a ausência de suas vozes na minha cabeça. É o conhecimento simples e limpo de que estou finalmente, completamente segura. Sou Clara Vasconcelos. Construí um futuro do qual meu pai teria se orgulhado. E fiz isso sozinha. É uma história estranha, não é? Minha própria família me jogou fora. Eles tentaram me apagar. Se você já se sentiu descartado pela família, por amigos, por qualquer pessoa, quero que me diga de onde você está assistindo nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever, porque às vezes ir embora não é sobre vingança, é sobre liberdade. Fim da história.